Boa noite, torcedor bicolor. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal MB Paixão. Tamo junto para falar do Papão da Curuzu, o maior clube da Amazônia, o maior campeão da Amazônia, o maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Tamo junto, é nóis. Torcedor bicolor, vamos falar do próximo jogo do Paysandu, que é contra o América na 26ª rodada, perfeito? Tamo junto? O Paysandu de técnico novo, como todo mundo já sabe, né? O Márcio Fernandes já está aí preparando a equipe para esse confronto contra o América. Confronto esse que é decisivo. A gente vai falar da tabela, vamos falar de alguns jogadores que estão escanteados no Paysandu, que correm grande risco de deixar a equipe, né, ainda logo depois, né, ou ainda em meados dessa semana aí, ou da próxima semana. Positivo? Vamos falar também de uma visita inusitada que ocorreu na Curuzu esses dias, né? E que está gerando um bafafá gigante aí pelos lados do estádio do Papão da Curuzu, ok? Então, antes da nossa vinheta, dá uma olhada nesse recado que eu tenho para ti aí. Olá, torcedor bicolor, saudações para o torcedor do maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha. A sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor, né? Tamo de volta, nossa vinheta é rapidinha. Espero que vocês aproveitem a oportunidade dada no recado, tá? E bora falar do Paysandu sem mais enrolação, né? O Paysandu vem treinando no Mangueirão, certo? Esses treinos são parte, né, da preparação do Paysandu para enfrentar o América Mineiro, né? Esse jogo ele vai ser no Mangueirão, tá? Esse jogo será no Mangueirão às 16 horas no sábado, tá? Horário bom, né, para a prática do futebol. Só espero que não caia aquela chuva, né, que vem nos atrapalhado também. Esse Paysandu joga sempre por baixo de chuva, né? E espero que essa chuva não dê o ar da graça aí para não nos atrapalhar nessa empreitada, porque esse jogo para nós é um jogo decisivo, né? É uma verdadeira final. E o Paysandu precisa muito, desesperadamente, né, dessa vitória, tá? O Paysandu, pessoal, o Paysandu vem treinando no Mangueirão, como eu já falei, né? O Márcio Fernandes, ele vem aí preparando a equipe para enfrentar o América, né? O América que vem numa verdadeira crise, né? Está povoando, assim como o Paysandu, a zona do rebaixamento, né? O elenco do América é um elenco hoje dividido, né? É um elenco que tem muitos problemas, principalmente fora das 4 linhas, e esses problemas estão refletindo, né, dentro das 4 linhas, refletindo no futebol do América, certo? Um time, uma equipe, vamos dizer assim, que tem nomes, né, que poderiam estar ajudando o América a brigar pelas primeiras posições da tabela da Série B, né, pleiteando aí uma vaga na Série A do ano que vem, mas não é o que vem acontecendo, né? O América veio caindo e hoje se encontra na zona do rebaixamento, apesar do América ter vencido, né, a sua última partida, né, a partida
antes de enfrentar o Paysandu agora, né? O Paysandu que vem de derrota por Volta Redonda, uma derrota desastrosa, né? E tenta aí juntar os cacos agora sobre nova direção, a direção, né, o comando do Márcio Fernandes, que vem sendo aí o salvador da pátria do Paysandu. Falando de Paysandu, o Paysandu tem dois atletas que estão treinando em separado na Curuzu, né? Pois existem grandes possibilidades desses atletas deixarem o Paysandu, né? Terem seus contratos rescindidos, certo? Um deles é o PK, né? Que teve muitas oportunidades no Campeonato Paraense e na Copa Verde, vinha atuando na Série B pelo Paysandu naqueles 11 jogos que o Paysandu teve sem vencer, no comando do Luizinho Lopes, né? Que pontuou apenas 4 pontos, né? De 4 empates, certo? Um deles contra o América, né? Um desses empates contra o América, o próprio América lá no Independência, né? E assim, empate esse que o Paysandu vencia por 2-0 e deixou com que o América reagisse e no final da partida conquistasse o empate, certo? E assim, pessoal, dessa vez o Paysandu não pode se dar esse luxo de errar, o Paysandu não pode empatar, o Paysandu tem que vencer, tá? Um empate para nós dentro de casa diante do América é um péssimo resultado, é um resultado desastroso para as pretensões do Paysandu, se é que o Paysandu ainda cogita, né, permanecer na Série B, se é que ainda é um objetivo do Papão permanecer na Série B, certo? O Paysandu também tem, treinando em separado, o atacante Pedro Del Valle, né? O Pedro Del Valle, ele teve muitas oportunidades no Campeonato Paraense, fez um gol, esse gol foi um golaço, né? E muita gente se animou com o Del Valle, certo? Mas depois ele foi perdendo espaço, né? Praticamente não jogou a Série B naquelas 11 partidas, certo? E com a chegada do Luizinho Lopes, também não teve oportunidade, né? Que ele jogava lá no início com o Márcio Fernandes. Com a chegada do Luizinho Lopes, não teve muitas oportunidades, passaram-se os 11 jogos, chegou o Claudinei, né? E ele continuou sem oportunidade. Nos últimos jogos, sob o comando do Claudinei, né? Principalmente naquela partida onde o Claudinei, se eu não me engano, estava suspenso, o Claudinei ele estava operado, né? Se eu não me engano, de uma hérnia. Ele teve uma oportunidade, né? O Del Valle teve uma oportunidade dada pelo auxiliar técnico do Claudinei, certo? E aí o que acontece? Para muitos não aproveitou. Só que eu tenho uma outra observação sobre isso. Eu acho que o Del Valle, ele foi um pouco injustiçado. Por quê? O PK não, porque o PK teve muita oportunidade. O PK jogou, o PK foi titular. Né? O Del Valle foi titular no Paraense e nada mais. Né? Copa Verde e nada mais. Né? E só que aquilo, né, cara? Faltaram oportunidades no Campeonato Brasileiro, faltaram sequência, né? Faltou sequência e também faltou ele ser colocado para jogar na posição dele, porque eu concordo que o Del Valle é um jogador limitado e para um jogador limitado como o Del Valle, não dá para você colocar ele fora de posição, ele tem que jogar na dele para ele poder mostrar o futebol dele, certo? O de certo é que não deu certo no Paysandu e agora está lá treinando separado, né? E o desfecho dessa situação pode ser a dispensa dos dois atletas, tá? Fora isso, o Paysandu vem treinando, vem atuando, né? O Rossi ainda é uma incógnita, a gente não sabe se o Rossi vai jogar essa partida contra o América, tudo indica que sim, né? E o Paysandu também tem 4 jogadores que foram contratados nessa janela, né? Pós-transferban, né? Nessa janela agora, né, foram contratados 4 jogadores após a quitação do transferban, certo? E assim, queridos, eu acho que o Márcio Fernandes ele vai ter que quebrar a cabeça aí para tentar aproveitar pelo menos 2 dessas contratações, né? A gente vê muito difícil a situação de um deles que chegou para ser reserva do Diogo, né?
O Diogo, que é o titular absoluto, né? Apesar de ter perdido 2 oportunidades no jogo passado, onde o Paysandu tomou a virada do Volta Redonda, mas o Diogo ainda tem crédito, né? Ainda tem crédito, ainda dá para aproveitar, ainda não dá para criticar o jogador. Precisa de oportunidade, precisa fazer gols, senão já tem um reserva aí esperando por ele. Eu acho que quem tem grandes chances de entrar jogando, né, é o meia, né? O meia Marcos Vinícius, se eu não me engano, né? O meia Marcos Vinícius, ele tem a condição de entrar jogando devido à falta de meias de ofício no Paysandu. Caso o Rossi não jogue, porque se o Rossi jogar, quem entra como titular é o Rossi, e no decorrer, né, do jogo a gente pode ter o Marcos Vinícius estreando com a camisa do Paysandu. Perfeito? Certo? Dentre eles eu acho que é o que tem mais chance de estrear logo de cara, né? No resto a gente vai ver no decorrer dessas 13 partidas restantes até o fim da Série B, certo? O Paysandu, pessoal, o Paysandu, ele tá passando por uma fase tão ruim e muita gente, cara, muita gente tá colhendo frutos dessa fase ruim do Paysandu, né? A gente vê a chegada do Márcio Fernandes aí, não tô dizendo que é ele que tá colhendo frutos, mas eu vejo muita gente falando somente na possibilidade de rebaixamento. A possibilidade de rebaixamento do Paysandu é grande, ela existe, ninguém aqui está fechando os olhos para isso, mas todo mundo sabe. Eu tenho visto a imprensa, né, principalmente a imprensa tradicional, bater muito na tecla de rebaixamento, essa é a última chance, se não for agora não é nunca, assim, sempre colocando isso em pauta e esquecendo de informar o torcedor, né? Nós, torcedores do Paysandu, né, nós estamos feridos, né? Nós, torcedores do Paysandu, estamos abalados com a situação do clube, preocupados com a chance de queda, né? E eu vejo muita gente falando programas inteiros a respeito de rebaixamento, né? Eu acho, torcedor, que você tem que se blindar um pouco disso aí, assim como vocês jogadores, vocês têm que se blindar um pouco dessa história de rebaixamento, tá? Tem que pensar somente no América, tem que pensar América, América e América. Não tem que pensar agora em tabela, não tem que pensar em número de pontos para sair da zona, não tem que pensar se pode subir, se não pode subir, se já caiu ou não. Tem que focar em vencer o América. A partir de agora, o Paysandu necessita vencer jogo por jogo e pensar de forma igual, pensar jogo após jogo. Enquanto não atingir esses 43, 44 pontos, o Paysandu precisa pensar jogo após jogo. Perfeito, galera? E eu acho assim, ficar batendo, remoendo essa situação é um pouco, assim, clichê demais. É por isso que eu digo, eu afirmo e eu repito, tem gente querendo colher frutos dessa má fase do Paysandu, certo? Porque informação tem para dar. Não quer dar porque não quer dar, certo? Então informação tem, certo? Voltando a falar um pouquinho aqui do Rossi, né? O Rossi que eu acompanhei o treino, né? Assim, pela Papão TV. Eu não observei o Rossi em grandes momentos do treinamento. Eu creio que o Rossi deve estar fazendo uma preparação muscular, um fortalecimento, né, para que ele possa, no decorrer da partida, entrar e fazer a diferença. O Paysandu precisa muito do Rossi, né? O Paysandu precisa muito que esse jogador esteja em condições de verdade, porque no jogo passado contra o Volta Redonda, nós tivemos um grande número de torcedores, um grande número de espectadores do jogo dizendo que o Rossi matou, dizendo que o Rossi foi um dos piores em campo, se não o pior. Mas ninguém disse assim, o Rossi está voltando agora de 50 dias parado. Ninguém disse assim, o Rossi pode estar sentindo. Ninguém disse assim, o Rossi pode estar no sacrifício porque o técnico, o treinador pediu. O Rossi pode estar no sacrifício porque a torcida precisa da vitória, né? O Paysandu precisa da vitória. Ninguém falou isso. Eu não vi ninguém falar isso. Mas eu ouvi dizer que o Rossi era ruim,
que o Rossi não sabe chutar uma bola, que todas as bolas que o Rossi inverteu ele errou, que o Rossi entrou e não acrescentou nada. Não que seja mentira, mas eu acho que as coisas elas têm que ser olhadas não por uma única vertente, mas sim por outras vertentes também. Ritmo de jogo hoje para um jogador é essencial, é crucial. Hoje o jogador ele entra numa partida buscando uma coisa chamada alto rendimento. E ninguém vai entrar com alto rendimento estando 50 dias parado voltando de uma lesão. Voltando de uma lesão que a gente nem sabe se já está sanada, certo? Então, muito cuidado com essas cobranças, muito cuidado com essas cobranças. Eu sei que jogador de futebol tem que ser cobrado, ganha muito bem, salário em dia, tá aí com tudo do bom e do melhor, tem que ser cobrado, mas muito cuidado. Quem ama o clube, quem gosta do clube, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Porque você numa cobrança exagerada, você pode botar a perder um trabalho. E o jogador numa situação dessa já tá ruim. Ele pedindo para sair fica pior ainda. Perfeito? Eu não estou dizendo também que ele é insubstituível. Mas eu acho que se o grupo está fechado, se o grupo não está fechado, que continue fechado. Se o grupo não está fechado, que se feche agora. Que batalhe agora junto com o Márcio Fernandes para tirar o Paysandu dessa situação, porque ainda dá. Como eu falei no vídeo passado, o Paysandu está rebaixado virtualmente. O Paysandu está rebaixado moralmente. O Paysandu está rebaixado psicologicamente. Mas isso ainda tem condições de mudar, porque matematicamente o Paysandu não está rebaixado ainda, né? Então tem condições do Paysandu superar essa má fase e correr para cima, certo? E para a gente continuar, né? Na verdade, antes da gente continuar, eu vou pedir para que você deixe seu like, né? Para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho para as notificações e que você compartilhe, né, os vídeos com seus amigos, familiares e até com inimigos, se for possível. Perfeito, galera? Então bora para cima. A gente vai falar ainda da tabela, mas antes de falar da tabela, pessoal, a gente vai tocar num assunto que é estranho, né? É no mínimo estranho, tá? O Paysandu recebeu uma visita, né, na Curuzu, certo? De um iraniano, né? De um iraniano que talvez seja um embaixador, né? Um embaixador do Irã, né? Fez uma visita ali, né? Foi recebido por presidente, vice-presidente do Paysandu, certo? E essa visita gerou burburinhos, né? Porque eles fizeram ali um tour, né? Fizeram ali umas conversas, né? Bateram fotos, né? Isso foi publicado na rede social do clube, ok? E assim, tudo que foi dito é que ele foi ver, né, a instalação, as instalações do estádio do Paysandu, né? Observou a sala de troféus, né? Viu a estrutura, tudo que tinha lá do Paysandu, né? E as pessoas ficaram especulando, né? O que será que é, né, essa visita, né? Nada de graça no futebol, não é isso? Então o que acontece? Como nada de graça no futebol, né? A gente sempre tem que ficar com a pulguinha, né, atrás da orelha. E começou a se especular, né, que fosse uma proposta, né, de SAF, uma proposta de um patrocínio novo, né, ou de uma parceria do Paysandu com algum clube do Irã, né, com algum clube de fora, para que o Paysandu pudesse fazer até intercâmbio, né, trazer jogadores iranianos para cá, mandar jogadores paraenses ou brasileiros, né, lá para o Irã, jogadores que pertencem ao Paysandu via empréstimo, né, ou até venda de jogadores, né, e cogitou-se muita coisa. De certo é que nós não temos, pelo menos eu não tenho informação, pelo menos não concreta do que tenha sido, né, essa visita. A gente deseja que isso seja uma parceria, se for uma parceria, que seja uma parceria boa, se for um patrocínio que ele venha render frutos para o Paysandu, certo? E assim sucessivamente. Perfeito? Tá certinho? Então, assim, sorte, né? Que o Paysandu tenha sorte nas empreitadas aí e que dê certo. Se vier alguma parceria daí, algum financiamento, até uma SAF,
que dê certo, né? A gente torce para o crescimento do clube, crescimento do Paysandu, certo? Tá? É muito bom, né, o clube ter essas parcerias de fora, né? Porque amplia os horizontes, amplia o horizonte, né? Você consegue ter ali novas visões e essas visões geram novas experiências e essas novas experiências podem gerar, né, muitas coisas boas aí para o clube. Perfeito? Tudo bem? Bora falar aqui também, pessoal, sobre a tabela, né? Vamos falar da 26ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, né, que vai ter início nesta sexta-feira, né, mais conhecida como amanhã, né, vai ter início nessa sexta-feira, certo? Com alguns jogos, 2 jogos para ser mais específico, né? O primeiro jogo, o jogo que vai abrir a 26ª rodada, é o jogo entre Volta Redonda, né, em casa, né, o Volta Redonda em casa, no Raulino de Oliveira, né, às 19 horas, recebe o Criciúma, né? A equipe do Criciúma, que meados da metade do campeonato estava na lanterna, né? Ganhou do Paysandu e hoje está no G4, né? E a gente tem que torcer aí para continuar no G4, né? Esse jogo aqui é um jogo importante para as equipes paraenses, pois a Cadela de Peruca vai ser diretamente afetada, né, positivamente se o Criciúma perder e negativamente se o Criciúma ganhar. E nós, o Papão da Curuzu, será afetado positivamente se o Criciúma, se o Volta Redonda perder, né? E negativamente se o Volta Redonda ganhar. Então, assim, para nós temos que torcer para que o Volta Redonda não pontue, né? Para que ele passe em branco nessa rodada contra o Criciúma, né? Ainda na sexta-feira teremos, né, teremos a partida entre Coritiba, né, e Goiás, né? O Goiás vai até o Couto Pereira enfrentar o Coritiba, certo? Às 9h30, perfeito? Tudo bem? Na Curuzu, já no sábado, né? Somente 2 partidas na sexta. No sábado, o Paysandu aqui está Curuzu, mas nós já sabemos que esse jogo será transferido para o Mangueirão, perfeito? Vai receber o América, né? O América, ele vem desesperado, assim como o Paysandu, né? Esse jogo vai ser às 16 horas, o Paysandu tem totais condições de vencer, mas não será fácil, né? O Paysandu vai ter que brigar muito aí por essa vitória. Ainda no sábado, só que às 18h30, né? Lá em Goiânia, no estádio do Oba, o Vila Nova vai receber a Cadela de Peruca, né? O acessório de Canoa, perfeito? Né? Esse jogo aqui pouco interessa pra gente, né? Deixa eles brigarem lá, né? E no Germano Kruger, ainda no domingo, porém às 16 horas, né? Perdão, já no domingo, né? Às 16 horas, no Germano Kruger, o Operário, né, receberá o Cuiabá, tá? Receberá o Cuiabá, certo? Na Arena Sincred, né, no domingo ainda, o Atlético receberá o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo interessa para nós, né? O Botafogo aqui não pode pontuar, né? O melhor é que o Botafogo seja derrotado, certo? Tudo bem? Aí você tem na Fonte Luminosa, já na segunda-feira, né, mais 2 partidas. A primeira na Fonte Luminosa, como eu falei, às 19 horas, a Ferroviária recebe o Novo Horizontino, que será o nosso próximo adversário, tá? Ok? Fora de casa esse jogo, hein? Paysandu pode vencer porque o Novo Horizontino vem numa decadência, vem numa decrescente no campeonato, né? Ainda na segunda-feira, no Rei Pelé, o CRB vai receber o Amazonas. Esse jogo é importantíssimo para nós. O Amazonas não pode pontuar, certo? O Amazonas aqui, no máximo tem que empatar, né? Mas o melhor resultado mesmo é que ele não pontue, que ele passe em branco, ou seja, que ele seja derrotado. Já na terça-feira, teremos Atlético Goianiense e Avaí, né? Lá no Ascioli, ou seja, lá no Antônio Ascioli, às 19h30, certo? Tudo bem? E aqui, ainda na terça-feira, né, na Arena Condá, nós teremos Chapecoense e Atlético Paranaense, certo?
o Atlético Paranaense, né, que está subindo na tabela, né, já está em oitavo, né, vai enfrentar aí a Chapecoense, que está no G4, né, ou seja, esse jogo aí interessa para a cadela de peruca. Perfeito? Tudo bem? E é assim, pessoal, temos que secar mesmo, né, temos que secar mesmo essas equipes. O Paysandu, quanto menos depender dessa galera, é melhor. Mas por hora a gente depende, porque a gente está na lanterna, a 7 pontos do primeiro dentro da zona. Então a gente precisa que essa galera tropece para que o nosso caminho seja menos tortuoso, para que o nosso caminho seja mais tranquilo. Então, pessoal, como eu sempre digo, ainda dá, né? Basta querer. E quem é que tem que querer? São os jogadores, comissão técnica. Vamos esperar que o Márcio Fernandes consiga aí dar um ânimo novo para essa equipe, né? Colocar, né, estratégias novas em campo, né? Fazendo referência aí ao que o Brian disse no final da coletiva, no final do jogo contra o Volta Redonda, né? E é isso, pessoal. O Paysandu tem que ir para cima, o Paysandu tem que vencer, não resta outra opção. O Paysandu tem que vencer, certo? E com isso eu vou ficando por aqui, né? A gente se encontra, se esbarra no próximo vídeo, que pode ser a qualquer momento, desde que nós tenhamos uma informação relevante para que a gente repasse para você. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui!